Seja bem-vindo a mais esse vídeo aí da nossa série de circuitos elétricos. E hoje nós vamos fazer exercícios de toda essa parte aí que a gente viu até agora. Certo? É bem simplesinho aí, bem tranquilo. Então vai passar aí embaixo, em algum lugar, o nome do livro de onde eu retirei esses exercícios aí. Certo? Então nesse primeiro aqui, ele pede para determinar a tensão E da bateria, né? Então ele dá os resistores, a corrente que passa no circuito e um arranjo aí de resistores. Tem o item A e o item B, são bem parecidos também. Então nesse primeiro aqui, ele sugere que a corrente passa nesse sentido. Vamos colocar a polaridade, né, nos componentes. Então eu tenho aqui a bateria. Então a corrente sugerida aqui está no sentido certo. Eu estou aumentando o potencial conforme eu passo pela bateria. Nos resistores eu tenho uma queda, né? Então, toda vez que eu passo por um resistor, eu perco potencial, né? Tá aqui. Então, o nosso objetivo aqui é transformar esse circuito num circuito equivalente, onde eu tenho apenas a fonte com uma resistência equivalente. Todos os resistores estão sujeitos aí à mesma corrente, portanto, esse arranjo aqui é um arranjo em série. E a resistência equivalente é igual à soma dos três resistores, né? Eu passei todo mundo então para ohm, aqui está em quilo-ohm, né? Então fica 60 mais 2.740 mais 1.200 vai me dar uma resistência equivalente de 4 kΩ ou 4.000 ohms. Então o arranjo ideal, o arranjo equivalente que eu tenho é uma fonte em paralelo, eu tenho um resistor em paralelo com a fonte, eu tenho um resistor então de 4K. Novamente vamos colocar as polaridades aqui. Eu vou ter uma corrente nesse sentido. É a mesma corrente aqui, né, os mesmos 4 mA. Aqui. Perceba então que esse ponto, eu vou chamar ele de A. E esse outro ponto eu vou chamar ele de B. Isso aqui é o mesmo fio, né? Então, aqui também é A. E aqui também é B. Então, essa tensão da bateria ela está aplicada no resistor. Então, aqui nós sabemos qual é o resistor e qual é a tensão que está no resistor. Temos a corrente, então a gente pode calcular tudo com uma simples aplicação da lei de Ohm nesse resistor. Então fico com E igual a R equivalente vezes I. O R equivalente nós calculamos 4K, 4.000 ohms, e a corrente é 4 mA dado do problema. O 10 a menos 3 cancela com 10 a terceiro, 4 vezes 4, 16 volts. Tá certo? Então a razão de calcular esse circuito equivalente é justamente para poder aplicar a lei de Ohm nesse resistor, já que ele está em paralelo com os terminais aí da fonte, certo? Esse segundo aqui é basicamente uma repetição do primeiro, né? A gente tem aqui 4 resistores, né? Um pouquinho a mais aí. Polaridade da fonte, então a corrente sugerida pelo problema está no sentido correto aqui. Eu vou ter uma perda toda vez, né? Uma queda de potencial toda vez que eu passar por um resistor, até que eu atinja novamente o potencial da fonte. Novamente, nós vamos transformar esse circuito num circuito equivalente, onde eu vou ter a fonte em paralelo com a fonte, o resistor equivalente, e aí eu calculo a tensão aqui pela simples aplicação da lei de Ohm. Resistência equivalente, todo mundo aqui percorrido pela mesma corrente, então é um circuito série. R equivalente 1,2 mais 8,2 mais 4,7 mais 2,7. Isso vai dar 16,8. E eu tenho então um circuito equivalente com a mesma fonte e um resistor equivalente de 16,8 ohms. Então, novamente, as polaridades da bateria. Né? O mais da bateria é o tracinho maior, né? Certo? E aqui eu tenho a queda de tensão no resistor. Esse é o ponto A, esse é o ponto B, mesmo fio, então esse ponto é o mesmo, e esse ponto aqui é o mesmo. Então essa tensão da fonte é a mesma tensão, né? A diferença de potencial que eu tenho entre A e B aqui, esse ponto é o mesmo, é a mesma diferença de potencial. Então essa tensão está aplicada diretamente em cima do resistor, lei de Ohm no resistor, E igual a R equivalente vezes I, 16,8 vezes 250 mA, 250 vezes 10 a menos 3, né? Isso aqui precisa estar em ohm, isso aqui precisa estar em miliamperes, em amperes, desculpa.
Então, fazendo essa conta, e a tensão da fonte é 4,2 volts. Bom, aqui é o exercício número 5 do livro. Ele dá dois circuitos, né? Ele pede para que você determine então a corrente que está circulando aí nos dois. Ele dá uma pequena complicadinha aí, mas também não é nada demais, a gente já viu como é que se resolve isso aí. Ele colocou então aqui baterias em série, também em série com resistores, né? Nos dois exercícios ele fez isso. E ele pede que a gente determine então a corrente. Eu vou assumir um sentido para a corrente aqui, e se der negativo é porque eu assumi o sentido errado. Então, num primeiro momento, eu vou colocar pontilhado aqui, eu vou admitir a corrente circulando aqui nesse sentido. Coloco as polaridades nas fontes, né? O traço grande é a polaridade positiva, o polo positivo da fonte. Certo? Então, com a corrente circulando nesse sentido, eu tenho uma elevação de 8 volts. Aí aqui eu tenho uma queda de 16 volts, então eu fiquei com menos 8. Né? Eu elevei 8 e depois caí 16, fiquei com menos 8. E aqui eu tenho uma nova elevação de 4. Então eu fiquei com menos 4 volts. Portanto, esse sentido está errado. O sentido da corrente está errado. A corrente está circulando, então, nesse sentido aqui. Então vamos fazer de novo. Com a corrente nesse sentido, eu vou ter uma queda de 4, uma elevação de 16 e uma queda de 8. Portanto, caiu 4, aumentou 16, fiquei com 12. Caiu 8, fiquei com 4. Então, isso aqui equivale a uma fonte de 4 volts. E agora a gente vai calcular qual é a resistência equivalente. Estão todos percorridos pela mesma corrente, portanto é 4,7 mais 5,6 essa resistência equivalente aqui. Vai dar 10,3 ohms. Então isso aqui é 10,3 ohms. Polaridade na bateria, corrente nesse sentido, polaridade no resistor, certo? Esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B, ponto A e ponto B. Então esses 4 volts estão aplicados também aqui em cima do resistor equivalente, já que aqui é o mesmo fio e aqui também é o mesmo fio. Tenho o valor da resistência, tenho o valor da tensão, lei de Ohm, né? I é igual a tensão dividido pela resistência, 4 dividido por 10,3, então eu vou chegar numa corrente de 0,4 amperes. Aqui na letra B é o mesmo tipo de exercício, né? Com um pouco de prática você já consegue enxergar qual é o sentido certo da corrente, né? Então aqui a gente pode ver claramente que o sentido que vai me dar uma tensão positiva aí na bateria é esse daqui. Porque eu tenho uma elevação de 18, depois uma elevação de 10 e uma queda de 4 volts, certo? Então, subiu 18, vamos colocar a polaridade, né? Mais, menos, menos, mais e menos. Subiu 18, subiu 10, 28. Aí cai 4, vai dar 24 volts. Então está aqui qual é a tensão da bateria, né? Equivalente a essa associação de baterias em série. Então achamos a bateria equivalente. A mesma coisa com a resistência, para encontrar o R equivalente, eu vou somar então as 3 resistências e a resistência equivalente é 11,5 ohms. Esse potencial aqui eu vou chamar de A, esse aqui também é A. Esse aqui é o ponto B, mesmo fio, não tenho nenhuma resistência aqui, alguma coisa que mude o potencial, né? Então esse aqui também é B. A tensão entre A e B nós sabemos é 24, então aqui também é 24, e nós temos um resistor de 11,5, só aplicar a lei de Ohm, então tenho a resistência, tenho a tensão, calculo a corrente com a lei de Ohm, tá certo? Então 24 dividido por 11,5 vai me dar 2,1 amperes, certo?
Bom, aqui no exercício 9, ele dá uma associação aí de baterias e resistores em série, né? E ele pede para que você determine o valor da corrente e o valor da tensão V1. A tensão V1 está aplicada aqui no resistor de 2,2K e a corrente I, ele deu aqui o sentido, né, que ele quer também que se determine. Então a gente coloca as polaridades nas baterias, né? Mais e menos, mais e menos, mais e menos. Ele deu o sentido da corrente, mas a gente pode verificar que esse sentido está correto, né? Aqui eu tenho, com a corrente nesse sentido aqui, eu tenho uma elevação de 27, uma queda de 9 e uma queda de 5. Eu elevo 27, cai 9, cai 5, vai me dar então uma tensão equivalente aí de bateria de 13 volts aqui no meu circuito equivalente. Então, por enquanto, eu tenho um circuito equivalente com uma bateria de 13 volts e 3 resistores em série. Os nossos 3 resistores aí, para fazer passo a passo, né? E aí nós vamos transformar isso aqui num outro circuito equivalente, onde eu tenho apenas uma fonte com a resistência equivalente do circuito. Fazendo isso, a resistência equivalente é a soma das 3 resistências, então eu tenho 2,2 mais 1,2 mais 0,56, todo mundo em K, né, em quiloohm, 3,96 kΩ. Está aqui. E a tensão na bateria nós já encontramos 13 volts. Então, já sabemos então que essa corrente que circula aqui no circuito equivalente é a mesma corrente que circula lá no nosso circuito, né? Então, essa aqui é uma incógnita, é um valor que ele está pedindo, a corrente aqui. Ponto A. Ponto B. Ponto A. Ponto B. Essa tensão aqui é a mesma aqui, porque eu não tenho nenhuma resistência aqui no caminho, né? Eu não tenho nenhuma queda de tensão no caminho. Estou assumindo que esse fio aqui tem uma resistência baixíssima, né? Então não tenho queda de tensão. A tensão nesse ponto é igual a tensão nesse ponto. A mesma coisa no fio de baixo. Então essa diferença de potencial corresponde à diferença de potencial da bateria. Temos as duas coisas aqui. Basta aplicar a lei de Ohm e nós vamos encontrar uma corrente de 3,3 mA. Lei de Ohm aqui no resistor equivalente. Então, essa corrente do circuito aqui é 3,3 mA. Certo? Essa corrente passa por esse resistor. Aqui nesse resistor eu tenho, então, a corrente, que é 3,3, e tenho a resistência. Se eu aplicar a lei de Ohm nesse resistor, eu descubro quanto é a tensão naquele determinado resistor. Então, V1 é igual à lei de Ohm no resistor de 2,2, 2,2 vezes 10 a terceira, 3,3 vezes 10 a menos 3. Isso aqui está em Ohm, isso aqui está em Ampere, vai me dar, então, 7,26 volts. E por último, aqui no exercício número 15 do livro, ele também nos dá aí 2 circuitos, né? E ele pede para que seja calculado a tensão entre os pontos A e B. Então veja, eu vou colocar as polaridades primeiramente, né? Eu tenho aqui o mais ou menos da bateria, a corrente vai circular nesse sentido, então eu vou ter uma queda de potencial aqui, outra queda. Eu espero que esteja claro isso aqui, né? Conforme a corrente passa pelo resistor, eu perco o potencial, então eu tenho uma queda, por isso eu tenho mais e menos, né? Mais e menos de novo, mais e menos. Agora, veja bem, eu vou colocar aqui, eu vou chamar de A' e B', né? Ele chamou de A e B, eu vou chamar de A' e B'. Essa tensão aqui não é a mesma desse ponto, porque eu tenho a resistência no meio. Eu tenho uma queda daqui para cá. Então eu tinha aqui, a diferença de potencial entre os dois pontos era 0,36, mas aqui eu tenho uma queda. Então eu não posso falar que essa tensão é a mesma do que essa, porque eu tenho um resistor no meio do caminho. Algo que eu não tinha nos outros exercícios que eu mostrei. Era só apenas o fio, né? Então qual é a tática aqui? Eu quero descobrir a tensão entre A e B. Se eu calcular um resistor equivalente desses 3, eu vou ter esse circuito que eu tenho aqui embaixo. Então eu continuo com a fonte de 0,36, permanece o 2,5, permanece o meio,
E esse aqui é a equivalência desses três aqui. Eu somei os três, né? Então, agora o que acontece? A tensão no ponto AB é a tensão no resistor R'. Então, esse aqui é o A, esse aqui é o B. Mesmo fio, sem nenhuma resistência no caminho. Esse é o A e esse aqui é o B. Então, se eu calcular a tensão no resistor R', eu descobri quanto é a tensão AB que o problema está pedindo. Bom, eu tenho um circuito em série aqui e nós aprendemos lá o divisor de tensão, né? Então, se eu fizer o divisor de tensão nesse resistor, a gente sabe que essa tensão da fonte ela se divide proporcionalmente pelos valores das resistências envolvidas aqui. Então, se eu calcular o divisor de tensão no R', eu matei o AB. Então, o R', já sabemos que é a soma dos três, ele vai me dar 3 ohms. E a tensão AB é o divisor do R', que é R' sobre o R equivalente do circuito. Isso aqui é o R equivalente do circuito inteiro, né? O R' é o R equivalente desses três, né? E o R equivalente aqui é o R' mais os dois, certo? É a resistência total, o equivalente total do circuito. Então, a resistência total vai nos dar lá 6 ohms, né? Se eu somar isso aqui tudo, vai me dar 6. A gente encontrou 3 aqui, né? Mais 2,5 mais meio. Então, o total aqui, o R equivalente é 6. O R' é 3 e a tensão é 0,36. Divisor de tensão vai me dar, então, lá 0,18 volts. Então, essa tensão AB, essa aqui é 0,18 volts, porque ela corresponde à tensão nesse resistor R', que é o resistor equivalente desses três resistores, certo? Agora a gente tem que começar a enxergar esse tipo de coisa aí, que vai acontecer muitas vezes isso aí. A solução está meio escondida, não está tão clara como nos exercícios anteriores, né? E aqui a gente tem também um circuito de série, né? Com uma bateria, 4 resistores, e ele quer saber aqui qual é a tensão entre A e B. Então, polaridades da bateria, corrente nesse sentido, mais e menos, né? Eu vou tendo quedas de potencial, até que eu atinja o potencial da fonte novamente, né? Então, o mesmo raciocínio que nós usamos anteriormente, né? A tensão nesse ponto aqui, se eu fizer uma resistência equivalente desses dois, eu aplico um divisor de tensão nessa resistência equivalente, que eu vou chamar de R' também. É a soma dos dois, 2 com 3, vai me dar 5 kΩ. E a resistência equivalente total é a resistência R' mais essas duas resistências. É o 5 com mais 1 com mais 4. A resistência equivalente total é 10K. Tensão AB, então, é o divisor de tensão nessa resistência R', que é a soma das duas, né? Então, eu faço um divisor de tensão aqui, e eu vou ter 5 dividido por 10, né? Essa resistência equivalente é 5. A resistência equivalente total do circuito é 10. Tensão da fonte 40. Eu chego, então, que a tensão AB é igual a 20 volts. Tá certo? Bom, espero que tenha ficado claro. Eu volto no próximo vídeo aí com mais exercício.